Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e conversando nessa noite sobre os direitos e deveres do trabalhador. Você que é trabalhador desse nosso Brasil, então fique bem atento, porque aqui estamos conversando de coisas muito práticas, não é? Cada dia surgem coisas novas aí, às vezes a gente fica meio desinformado e não sabe muito bem o que fazer nem a quem recorrer. Aliás, já vou perguntar aqui ao Dr. Harrison para que ele nos explique também, não é, a quem recorrer quando normalmente somos lesados. Eu sei, você já sabe que pode ir ao PROCON, que pode ir ao Ministério Público, enfim, mas vamos também saber de outros lugares a que se possa recorrer. Lembrando que você pode participar do nosso programa, sempre enviando um e-mail para a gente, sugerindo um tema, ou mesmo colocando alguma questão. Nosso endereço eletrônico você já conhece, é empauta@cançãonova.com. Em pauta, tudo junto, @cançãonova.com. Ou se quiser rever os nossos programas, 2 endereços, não é? antoniomoser.com, que é o site do Frei Antônio Moser, onde você tem ali a agenda do Frei, os artigos, as muitas colocações que ali estão, mas também um link para ter acesso àqueles principais temas do programa Em Pauta. E também, claro, o nosso blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh. Inclusive, após o programa de hoje, você já vai ter disponível ali o programa para solucionar, inclusive, muitas das suas dúvidas, ok? Além da sua participação eletrônica, não é, com a possibilidade também de interagir com a gente aí de forma bem simultânea, como já estamos tendo algumas pessoas fazendo isso. Então você manda pra gente aí o seu Twitter, colocando a sua pergunta, não é? Ou mesmo fazendo o seu comentário, não tem problema. Pode mandar pra gente nos endereços, @empautacn, ou no meu mesmo, @pe_Hamilton. Underline é aquele tracinho embaixo, tá certo? Então você manda pra gente. Inclusive, o doutor aqui tem a Tocilane, que vão colocando os nomes, é diferente, alguns são nomes mesmo, outros são produzidos na rede, né? Então a Tocilane, ela diz, olha, essa semana mesmo, doutor, eu ganhei num processo contra o INSS. Resta saber se irão me pagar, senão vai ficar de herança aí para os meus pais e bem. Tá certo. Eu quero aproveitar aqui, doutor, o seguinte, porque em relação aos direitos, a gente tem aí, claro, direitos assegurados, que deve acontecer no mundo do trabalho, igualdade de tratamento, de oportunidades, liberdade sindical, negociação, o não, obviamente, ao trabalho forçado, o senhor falava disso no começo do programa, inclusive, e tal. Mas uma coisa muito recorrente, e isso tem sido pauta, o senhor mesmo deve receber muito, é a questão da discriminação no trabalho, assédio sexual. Como que é visto isso hoje pela Justiça e com que rigor é punido a partir das reclamações das pessoas? Porque muita gente até fica na encolha e diz, não, eu não vou denunciar, eu não vou reclamar, porque senão eu vou acabar sendo despedido, não sei o quê, e acaba tendo que suportar esse tipo de pressão muito forte, discriminação, assédio, sem contar outras coisas. É verdade. O direito hoje tem como foco a dignidade da pessoa humana. Inclusive está lá no início da nossa Constituição Federal. Então o que ocorre? Sempre que o empregado tiver a sua dignidade maculada, violada pelo empregador ou por qualquer preposto, isto é, qualquer pessoa que trabalhe na empresa, ele pode sim procurar o seu superior hierárquico e tentar resolver essa questão administrativamente dentro da empresa, né? Caso ele não consiga resolver essa questão, a Justiça vai estar sempre de portas abertas para recebê-lo, de sorte que ele possui um mecanismo legal para fazer esse tipo de reclamação. Qual seria? Ele entra com uma ação judicial, que chama reclamação trabalhista, e pleiteia a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que significa isso? No artigo 483 da CLT, há um rol de graves faltas cometidas pelo empregador que tornam a relação de trabalho insuportável e, logo,
o empregado pode denunciar, então, o contrato através dessa ação. Se a prática for generalizada ou alcançar várias pessoas, é o que se tem hoje como assédio moral, muito conhecido, e também assédio sexual, ele pode também denunciar no Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho atua administrativa e judicialmente, procurando preservar esses trabalhadores alcançados. Se ele optar por entrar com ação judicial, ele vai pedir para que o contrato seja extinto e, reconhecido que ele tinha direito nas suas assertivas, nas suas afirmações, ele vai ter todos os direitos típicos de uma dispensa sem justa causa, ou seja, como se o empregador tivesse dispensado aviso prévio, saldo de salário, FGTS, indenização de 40% sobre FGTS, 13º salário proporcional, férias proporcionais, seguro-desemprego. Tá? Também uma questão muito que é recorrente atualmente na justiça é o dano moral, que entra exatamente nesse contexto. Ou seja, uma vez provado o assédio moral, além desses direitos que eu já coloquei, ele tem direito a um dano moral. Aí vem uma pergunta: direito e deveres. Eis a questão. Eis a questão. E aí, né? Não, gostei muito. Puxa, tão jovem, tão lúcido, as colocações precisas, tudo. Isso eu acho que a gente realmente tem que repensar toda a maneira, eu diria, de ver a questão trabalhista. Agora, no tocante aos deveres, eu, como, digamos, diretor de uma empresa, a gente vê também os deveres, vê os direitos, é evidente, né? Mas também os deveres. Em primeiro lugar, o que está ocorrendo muito digamos assim, a pessoa força você ter que demiti-la. Simplesmente porque não faz por onde, não se empenha, não veste a camisa. E aí você se vê forçado. E ainda tem que pagar 40% de multa. E em outros países, não vou dizer qual, porque senão vão ter a tentação de copiar, na prática você tem a estabilidade. Isso, gente, o país vai afundando. E vocês agora já estão percebendo a quem eu me refiro que está afundando. Uma das causas é exatamente essa. Quer dizer, não, tem que ter os dois lados. Ou seja, os deveres do empregador, mas também do empregado. A segunda observação que eu faria é um problema que tem ocorrido assim com certa frequência. Tem os profissionais, não é, do seguro-desemprego. Vão passando de uma empresa para outra, trabalha 3, 4 meses, e você vai tendo seguro-desemprego. Então, isso é o outro aspecto, não é, da questão. A mesma coisa em relação, eu diria, à situação de empresas. Uma coisa é uma empresa que está sólida. Evidentemente que essa empresa, ela não só deve dar o que é de direito, mas muito mais. Deve ser generosa. Por exemplo, no sentido de dar subsídios, não é? Ou o que nós chamamos de benefícios, vários benefícios, não tenha dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, se uma empresa está em dificuldade, e quantas empresas estão prestes a falir, o que vai acontecer? Muito dever, a empresa vai falir, todo mundo vai para a rua. Traduzindo, vai ser um mal maior. Então, eu acho que também isso deve ser ponderado. E, claro, o Ministério Público vai ter essa sensibilidade para perceber se há malícia ou se é uma situação, por exemplo, mesmo aí o seguro-desemprego, se é uma situação em que a empresa simplesmente ou digamos, retarda essa obrigação ou vai fechar as portas. Então, tem que encontrar um certo meio termo para que seja mantido justamente o direito. Tá certo. Sim, doutor. Em audiências, geralmente, nesse contexto de dificuldade de empresa, o que eu faço? Eu sugiro a solução conciliatória. Conciliatória, perfeito. Ou seja, se a empresa está em grave dificuldade financeira e tem vários trabalhadores que poderiam ser lesionados, a gente senta em mesa de audiência e tenta solucionar da melhor forma possível, atento à particularidade da empresa. Tá certo. Você sabe que a ignorância é um problema muito sério, não é verdade? Então vamos agora às ruas perguntar se as pessoas sabem a respeito, estamos falando aqui de direitos, mas também de deveres. Não é um pouco falando ainda dos direitos, se você sabe um pouco dos seus direitos que estão contidos ali na CLT. Aliás, você sabe o que é CLT?
Então acompanhe, vamos ver o que as pessoas responderam. É a consolidação das leis trabalhistas, o código de leis do trabalhador. É um código trabalhista que rege as leis do trabalho. Consolidação das leis trabalhistas. CLT é a consolidação das leis trabalhistas que regulamenta todo o trabalho das pessoas e todos os direitos que o trabalhador tem. O que fala a respeito do Ministério do Trabalho, das suas regras do Ministério do Trabalho. Uma normatização, né? Uma normatização do trabalho, né? Como vai ser gerido o trabalho. Ela estabelece a relação entre os empregadores e os empregados. Tá certo, olha aí, até que as pessoas estão respondendo muito bem aqui, ó. Por exemplo, a CLT, ela garante justamente, a carteira de trabalho deve ser assinada, direitos a exames médicos, repouso semanal, 13º salário, férias de 30 dias com 1/3 do salário, vale transporte, licença maternidade, que era de 90 120 dias, agora de 6 meses, licença paternidade 5 dias úteis, FGTS, faltas justificadas, como por exemplo casamento, eu não sabia desse detalhe, o casamento o sujeito tem quantos dias? 3 dias, 3 dias, doação de sangue 1 dia, alistamento eleitoral 2 dias, morte de um parente, às vezes a pessoa tem direito de se ausentar, por 1 dia, mas não estou falando em termos de CLT, claro, e aí os muitos casos que vão aparecendo. Quais são no cotidiano aí os casos, assim, as reclamações mais frequentes, os pedidos? Quais são os motivos que as pessoas acabam recorrendo com maior frequência à justiça, por exemplo, no tocante à questão do trabalho? A maior quantidade de reclamações, e tradicionalmente é assim, é com relação às verbas rescisórias, né? Eita. A empresa dispensou, não pagou nada, e agora o que eu faço? Entra na justiça e vai pedir as rescisórias, que seria saldo de salário, como eu já coloquei, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais. Isso é FGTS, seguro-desemprego, indenização de 40% sobre a FGTS. Essa é realmente a tônica, é a maior quantidade. Só que com a complexidade das relações e o amadurecimento da sociedade, outras questões vêm surgindo aí de uma forma muito frequente. Hoje, o que chama a atenção no judiciário trabalhista, desses temas, digamos, mais novos, é a questão de acidente de trabalho ou doença ocupacional, ou seja, doença relacionada com o trabalho. Eu estava trabalhando ou estava me deslocando até o trabalho ou retornando à minha residência e sofri um acidente. A partir daí, o que eu farei? Ou então, em razão do meu trabalho, eu adquiro uma doença ou o trabalho concorre para que essa doença surja ou se agrava. Ixi. E aí, nesse tocante, hoje se discute bastante em doutrina, nos tribunais, essas questões, e frequentemente se pede indenização pela redução da capacidade laboral, ou seja, um exemplo, sofri um acidente e perdi parte de um braço. Eu tinha 100% da minha capacidade laboral até esse evento e hoje já não tenho mais. E também dano moral. E uma terceira categoria, que seriam os danos estéticos, também previstos na Constituição Federal. Agora, é difícil ser empresário, né? O negócio tá, né? Tá vendo, Frei? Isso, tá difícil. Por exemplo, você imagina, na Canção Nova hoje são aproximadamente algo em torno, um pouco mais de 1.500 funcionários. Então, tudo isso? Imagina, pois uma empresa precisa estar muito atento, né? E a Canção Nova, como uma empresa, sobretudo cristã, no tocante à Fundação João Paulo II, está sempre muito atento a essas questões. Porque aqui, doutor, está uma questão, conversando com alguns funcionários, há uma fala que se repete. Eles dizem, olha, o funcionário, na verdade, ele gosta de ser ouvido. Muitas vezes esses problemas, e aí as forçações de barra para demissão, ou essas demissões meio assim, arbitrárias, parte de certos patrões, etc. Mas muitas vezes o fator é que não há um diálogo, né? Então eles dizem, olha,
a gente gosta de ser ouvido, principalmente se você está trabalhando ali um certo tempo, a gente quer participar, por exemplo, não só dos lucros da empresa, mas também dando ideias para que a empresa possa crescer, etc. Então, quer dizer, essa questão do diálogo é sempre muito importante, não é isso? O conceito moderno de administração passa por esse fator. A partir do momento que eu me sinto importante, que eu me insiro realmente no contexto da empresa, eu passo a produzir mais. Então, estatisticamente, isso é comprovado. Eu passo a vestir a camisa É o que se chama o desejo de visibilidade, de reconhecimento pelo que se faz. Agora, não sei se nós temos tempo ainda nesse bloco. Sim, pode. Temos um tempinho. Você tocou num ponto que acho muito importante. Nós temos que repensar a relação, não é, do trabalhador. Eu, por exemplo, não gosto dessa palavra empregado. Não gosto da palavra que traduz assim uma espécie de dependência, não, funcionário. Não, são nossos colaboradores, fazem parte de um todo, é um corpo. E se algum membro não está bem, como diria São Paulo, então todo o corpo sofre. Claro. E nesse sentido, muito apropriadamente, foi feita a observação, a necessidade do diálogo, de ouvir, não é? E quantas ideias boas chegam, não é? E muitas vezes eu diria assim, com a melhor das intenções. Eu vou apenas dar um exemplo. Não diria que todo mundo, mas muita gente sabe que a editora Vozes passou momentos muito difíceis há uns 15 anos atrás. E o que aconteceu? Eu hoje, olhando para trás, eu digo, olha, não fosse a colaboração das pessoas que estavam trabalhando, ela não teria se erguido novamente. E, inclusive, houve gente que chegou, abriu a mão dos seus direitos. Não, 13º paga para o salário mínimo, para nós esperamos. Então, houve gestos assim de grande magnitude e grande magnanimidade. Agora, de onde veio isso? A consciência da importância. Editora Vozes tem um peso na sociedade, na igreja. Em outras palavras, mesma coisa, Canção Nova. Quer dizer, as pessoas querem colaborar porque dizem, puxa, mas que obra magnífica. Assim, na medida em que se consegue como que abrir os olhos de todos para a importância dessa empresa, não é? A sua função social, nós estamos criando um outro ambiente, que não é de reivindicar, não é de querer ser o patrão em maus lençóis, mas pelo contrário, se cria um outro espírito. Isso eu acho fundamental. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, já o nosso terceiro e último bloco. E aí queremos, claro, ter aqui a palavra do doutor e também do Frei Antônio Moser, para que possamos não somente trabalhar, porque o trabalho dignifica a alma, mas como o trabalhador e o trabalho no Brasil podem mais harmonicamente acontecer. Breve intervalo, já estaremos de volta.